Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, aqui dos estúdios da Rádio Vaticano para esta crônica da visita do Papa Leão XIV à Espanha, aqui na cidade de Madrid, Filomeno Lopes, que vos saúda a todos. Daqui, como estamos a ver, esta primeira visita, portanto, do Papa Leão XIV à Espanha como pontífice, que começa com esta visita ao encontro com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático. Há várias visitas o Papa Leão XIV já segue uma tradição que já vem de longe, das visitas de Sua Santidade, que começaram com o Papa Bento XVI e depois que esteve já na Espanha por bem 2 vezes, quase 3 vezes, e depois havia também o Papa João Paulo II, que esteve 1, 2, 3, 4 e até 5 vezes nestes tipos de visitas, enfim, ao palácio. Então aqui estamos a seguir o primeiro encontro do Papa Leão XIV, logo nessa sua chegada à Espanha, para esta viagem apostólica do Santo Padre à Espanha, portanto, que vai de 6 a 12 de junho. E aqui no Palácio Real de Madrid, onde o Santo Padre encontra com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático. Chegado esta manhã, tanto logo o Santo Padre foi recebido pela corte real com a família. Agora, como podemos ver, ainda está neste colóquio privado com o rei e a família. É uma visita, portanto, de cortesia ao rei e a sua família. Portanto, às 10h30 horas locais, o Santo Padre foi recebido pela Sua Majestade os Reis no Palácio do Estado do Terminal 3 do aeroporto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, logo a sua chegada, dando assim início a esta visita que se prolongará, como dizíamos, até o dia 12 de junho. E às 11h30 o Papa Leão XIV fez a sua entrada na Praça da América do Palácio Real de Madrid, acompanhado por a equipa da escolta do rei. E aqui o Papa se dispôs numa formação de guarda de honra que era composta pela equipa dos gastadores, da unidade de música e do grupo de honras, com as suas 3 companhias, Monteiros de Espinosa, Mar Oceano e Plus Ultra, o esquadrão da escolta do rei, a bateria real e a seção de motos do grupo de aqueles que de facto fazem a escolta do Papa, do rei. Quando o Papa aqui chegou, foi recebido de pé por Sua Majestade o Rei,
as saudações às suas altezas reais, a princesa de Astúria e a infanta Dona Sofia, que esteve também na tribuna de honra. E a partir ali daquele momento a bateria real realizou a tradicional salva de 21 canhões, máxima distinção militar reservada a chefes de Estado, enquanto se interpretavam os hinos nacionais da Cidade do Vaticano e do Reino de Espanha. Depois, Sua Santidade o Papa Leão XIV e Sua Majestade o Rei, atrás do qual terá saudado, portanto, todos os outros, não também. E agora, depois desse diálogo, portanto, que é em torno da visita ao rei, daqui a pouco vai iniciar então o encontro do Papa com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático, onde teremos o primeiro discurso do Papa nas terras espanholas. Tanto assim prossegue a viagem do Papa depois de Turquia, Líbano, África, com 4 países visitados, Argélia, o berço desta catolicidade apostólica, depois Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Agora é a vez aqui na Espanha, onde o Papa estará. Primeiro aqui em Madrid, a capital madrilena, depois para Barcelona e finalmente as Ilhas Canárias para, sobretudo, a partir dali, lançar um grito à humanidade sobre a questão dos migrantes, refugiados, enfim, esta imigração da qual não são só os que lá se encontram nestas ilhas, mas a Igreja nos recorda que somos todos transeuntes, portanto, somos todos migrantes nesta face da terra, que estamos simples transeuntes por um breve período de tempo e logo teremos que voltar para onde viemos. E, portanto, voltamos de novo ainda aqui para prosseguir. Ainda estamos todos à espera desse encontro, portanto, do Papa com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático. No Palácio Real da capital espanhola, Madrid, neste sábado, dia 6 de junho de 2026, tanto em que o país acolhe Sua Santidade, o Papa Leão XIV, peregrino da paz em terras espanholas. Portanto, em relação às outras atividades que são previstas, sempre aqui na cidade de Madrid, antes, depois, como dizíamos, o Papa terá que se deslocar
até a cidade de Catalunha, portanto Barcelona. Em relação, portanto, a estas atividades previstas aqui na cidade, depois de hoje, se continuará amanhã, domingo, dia 7, com a presença de Sua Majestade os Reis e as Suas Altezas Reais, a Princesa de Asturias e a Infanta Dona Sofia, e a Santa Missa, que será presidida pelo Santo Padre na Praça dos Cibelos. Segunda-feira, dia 8, às 18 horas, a Sua Majestade a Rainha Dona Sofia assistirá ao ato de oração e homenagem à Virgem da Almudena, presidido por Sua Santidade o Papa Leão XIV. Na quarta-feira, dia 10, às 19h30 horas locais, Suas Majestades os Reis assistirão à Santa Missa, que será celebrada por Sua Santidade na Basílica da Sagrada Família. E assim na sexta, às 12, às 14h30, hora local, Sua Majestade o Rei se despedirá de Sua Santidade o Papa no aeroporto de Tenerife, no norte, de onde se três visitas de 7 dias, portanto, depois de 7 dias de visita à Espanha. Por isso dizíamos que esta visita começa neste sábado, dia 6 de junho, e vai prosseguir até dia 12, com vários encontros, tantos discursos do Papa em diversas cerimônias que serão organizadas neste dia. Estamos, portanto, à espera que depois de tudo, que o Papa ainda está com o rei e a sua família no Salão de Gasparini, nesta visita de cortesia, e no final, então, vai saudar as autoridades espanholas no Salão do Trono. E só posteriormente, no Salão de Colunas, a Sua Majestade o Rei e Sua Santidade o Papa Leão XIV irão então pronunciar os seus discursos perante os convidados, que são mais ou menos cerca de 250, entre poderes do Estado, do Governo, séquito, que acompanha a Sua Santidade o Papa, Presidente das Comunidades Autónomas, ex-presidentes do Governo, representantes das formações políticas com representação parlamentar, corpo diplomático acreditado na Espanha, agentes sociais, Comissão Executiva da Conferência Episcopal Espanhola e Comissão Nacional da Visita de Sua Santidade. Terminados os interventos, os discursos, Sua Majestade o Rei e Suas Altezas Reais despedirão do Papa. Esta, portanto, é a 9ª visita de um Papa, de um Pontífice à Espanha. A primeira teve lugar em 1984, em 82, com a visita de Juan Pablo II. Posteriormente, produziram novas visitas em 1984, 89, 93 e 2003, todas elas por João Paulo II.
assim como em 2006, 2010 e 2011, realizados pelo seu sucessor, Papa Bento XVI. Vemos agora que, terminada a visita de cortesia, e o Papa continua ainda esta cerimônia de bem-vindo, Sua Majestade os Reis e as Altezas Reais. Agora se encontram aqui com o Papa no Salão de Gasperini. Tanto para mais outra visita, onde o Papa encontrará, obviamente, pessoal desse lugar. Do Palácio Real. Tanto assim como está para estar a receber um a um o pessoal, obviamente, que trabalha em diversas funções aqui do Palácio Real e que assim tem ocasião de saudar também o Santo Padre. E depois recordamos que no final deste mesmo encontro aqui no Salão de Gasperini haverá a saudação às autoridades espanholas no Salão de Trono. Nós vemos outras personalidades, portanto, que passam, cumprimentam a família real no seu completo. E depois desta, como estão a ver, tanto continua esta fase de saudação à família real, o Papa, nesse Salão do Gasperini. E depois, no fim deste encontro, se procederá à saudação das autoridades espanholas no Salão de Trono. E, como dizíamos, posteriormente, no Salão de Colunas, Sua Majestade o Rei e o Papa Leão XIV pronunciarão finalmente os discursos perante os convidados, que, como já dissemos, são cerca de 250 poderes do Estado, governo, séquito, que se acompanha a Sua Santidade e o Papa, presidentes das comunidades autónomas, ex-presidentes do governo, representantes das formações políticas com representação parlamentar, corpo diplomático acreditado na Espanha, agentes sociais, comissão executiva da Conferência Episcopal Espanhola e a Comissão Nacional de Visita de Sua Santidade. Portanto, quer dizer, a comissão que se ocupa de tudo o que diz respeito ao acolhimento e nesta visita do Santo Padre à Espanha.
Portanto, parece agora que é o último que cumprimenta. E agora vai-se a seguir. Vemos também a delegação que acompanha o Papa, os bispos, os cardeais. Então, agora aqui. Vamos agora assistir aqui. Daqui a pouco vai dar início, portanto, ao discurso, as saudações. Como dizia, estamos a ver ainda a afluência de pessoas que chegam. E daqui a pouco vamos então ouvir os discursos. Agora aqui são as autoridades, o Santo Padre que entra. Perante as autoridades, então aqui as autoridades para uma saudação às autoridades espanholas. Santidad, la Reina y yo os damos con humildad y alegría la más cordial bienvenida a España. Os la damos en Santidade Leão XIV, a Rainha e eu, humildemente e com alegria, estendemos-lhe as nossas mais calorosas boas-vindas à Espanha. Estendemos em nome da nossa família, nossas famílias, a Princesa Leonor e a Infanta Sofia que estão aqui presentes, do Governo e outras instituições do Estado e de todo o povo da Espanha. E faço isso numa língua que também é sua. Para todos os falantes de espanhol, é um privilégio que Sua Santidade entenda e use regularmente o idioma que compartilhamos. Graças aos seus anos de vida missionária e trabalho pastoral no Peru, com a ordem de Santo Agostinho, e nos sentimos afortunados por Sua Santidade também sentir uma forte ligação com a Iberoamérica. Santidade chega a um país onde parte das suas raízes se encontra. É acolhido por um povo que conhece muito bem, vibrante e determinado, acolhedor e tolerante, também criativo e cosmopolita. Tem uma agenda repleta de oportunidades de encontro, oração e reflexão que o trouxeram a Madrid e o levarão a Barcelona e também, pela primeira vez na história, às Ilhas Canárias. O Santo Padre vivenciará nas nossas ruas e praças, em igrejas e instituições, a imensa alegria que sentimos por tê-lo entre nós. Agradecemos a generosidade e a sensibilidade que demonstra com a amplitude e a intensidade desta visita. A fé católica está profundamente enraizada no nosso país e, sem ela, como bem sabem, a nossa história e cultura seriam incompreensíveis. Ela está presente no nosso cotidiano, nas nossas tradições, nas nossas festividades, mas também em aspectos muito mais profundos, como o senso de comunidade e espiritualidade popular
desde os testemunhos de nossos místicos, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, até a simples religiosidade de centenas de milhares de pessoas. Quero destacar o enorme trabalho social da Igreja Católica, fruto do compromisso de religiosos e religiosas, sacerdotes, diáconos, jovens envolvidos na vida paroquial e voluntários que ajudam em residências, abrigos, cozinhas comunitárias e centros de acolhimento. Acredito estar expressando o sentimento da maioria do povo espanhol ao manifestar na vossa pessoa o meu reconhecimento e gratidão a todos esses homens e mulheres. Entre eles incluo com especial admiração os milhares de missionários do nosso país que realizam seu trabalho social, educacional, assistencial e pastoral em tantos lugares carentes ao redor do mundo, muitas vezes remotos ou ainda muito isolados. Não pode haver maior contraste com tudo isso do que a dor causada pelos casos de abuso, que não são representativos nem podem ser da vasta comunidade eclesial. Sua clareza e firmeza, que também desejo reconhecer, são essenciais no processo de cura e reparação dos danos infligidos. São essenciais para as vítimas, para os fiéis, para a Igreja e para a sociedade como um todo. O Senhor é Santo Padre, um homem de sólida formação científica. Dedicou anos de estudo à linguagem mais essencial que existe, a matemática. A visão de um homem de espírito e ciência, com grande consciência social e profunda atenção à mudança, assume um valor especial nos tempos em que vivemos. Um tempo que já não pode ser explicado nos termos a que estávamos acostumados e que continuamos a tentar interpretar. Nestes tempos, corremos o risco de esquecer o que realmente importa, de cair na crença errônea de que, com muitos dos nossos pontos de referência abolidos pelo pulso dos acontecimentos atuais, tudo é permitido, tudo é aceitável, negociável e justificável. Los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos, porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la A dignidade da pessoa, os direitos humanos, os valores democráticos e o direito internacional devem permanecer os nossos princípios orientadores, porque neles, nas suas muitas combinações, reside a aritmética da liberdade, da igualdade e da justiça, aquela que soma e multiplica, não aquela que subtrai e divide. A sua voz, sua santidade, flui do espírito da fé cristã e alimentada por 20 séculos de história. Hoje é uma fonte de inspiração para mais de 1,4 mil milhões de católicos, mas o seu conteúdo ético ressoa muito além disso, em cada consciência. Essa voz tão nova e tão antiga acaba de ser incorporada na primeira encíclica do seu pontificado, que aborda, entre outras questões, os desafios. Sino una mirada cargada de esperanza y de compromiso en el ser humano. Un texto humanista. Basta ler o título Magnificas Humanitas para perceber que não é guiado por uma visão catastrófica, mas sim por um olhar repleto de esperança e otimismo na humanidade. Um texto humanista. As suas palavras nos incitam a transformar o medo, estéril e paralisante, numa compreensão ponderada e compartilhada do potencial e dos riscos desta nova realidade. E o Senhor acrescenta que esta nova tecnologia não pode ser monopólio de poucos, mas sim um instrumento nas mãos de todos, beneficiando todas as sociedades. E isso só será possível se conseguirmos manter a pessoa no centro de qualquer discurso, jamais substituída, subjugada ou coagida por qualquer algoritmo. Porque no mundo inundado de dados e mensagens, a empatia, a compreensão e a escuta tornam-se essenciais. Seu predecessor, o Papa Francisco, frequentemente enfatizava a importância de saber ouvir. É paradoxal que numa época de interconexão estejamos perdendo esta capacidade ou esta paciência.
Porque quando nossa atenção está voltada para o outro, para a pessoa à nossa frente, podemos identificar com sua dor, sua alegria, suas fraquezas e forças. Podemos nos colocar no seu lugar. Só se aprendemos a compreender a razão dos outros, procurar pontos em comum, acordos, seremos capazes de avançar juntos. Lembro-me de que na loja das bênçãos, poucos minutos depois de sair do conclave que o tornou sucessor de Pedro e bispo de Roma, o Senhor lançou uma apaixonada defesa da unidade perante o mundo. Ajude-nos, disse o Santo Padre, a construir pontes através do diálogo, através do encontro, unindo-nos a todos, para sermos um só povo, sempre em paz. A unidade, como aspiração, surge da consciência da nossa fragilidade como indivíduos, da nossa contingência, das nossas limitações, mas também daquela capacidade inesgotável para o bem e a beleza que atinge o seu ápice quando os seres humanos. Y en especial en estos tiempos de incertidumbre, bien merece ser pauta de conducta universal. La unidad É desta varanda localizada acima da entrada principal que o Papa... de nuevo santidad. Bienvenido a España. Ter sempre isto em mente, em palavras e ações, especialmente nesses tempos incertos, deve ser uma diretriz universal. A unidade como veículo e instrumento para a paz. Mais uma vez, Sua Santidade, seja bem-vindo à Espanha. Este era o discurso do rei. Agora vai seguir-se o discurso do Santo Padre. Majestades, Altezas Reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro. Expreso mi Majestades, Altezas Reais, distintas autoridades e membros do corpo diplomático, senhoras e senhores, dou graças ao Senhor por este encontro e agradeço o convite para realizar esta viagem apostólica à Espanha, um itinerário em várias etapas, cada uma das quais revelará um aspecto da multifacetada riqueza de um grande país que acolheu a palavra do Evangelho há quase 2 milénios. A tradição sempre associou a primeira evangelização da Península Ibérica à pregação do apóstolo Santiago, o Maior. Esta ligação reveste-se de considerável importância teológica, pois expressa a consciência da Igreja local de estar em conformidade com a missão apostólica nascida no Pentecostes. A ligação antiquíssima entre a fé cristã e estas terras, embora não esgote a identidade multiforme do vosso povo, moldou profundamente a sua cultura e representa uma fonte de esperança e de orientação entre os desafios que devemos hoje enfrentar juntos, como família humana. Penso nas expressões da fé popular, que em cada cidade e aldeia representam uma autêntica dramaturgia da salvação ao ritmo do ano e nos diversos contextos da vida. Com o patrimônio artístico musical e as múltiplas irmandades e associações de caráter caritativo, dão testemunho do fecundo encontro entre Jesus Cristo e o vosso povo. Sois um povo cheio de paixão, que ama a vida e o manifesta. Venho então até vós para confirmar, encorajar e inspirar uma renovada fidelidade ao Evangelho, de parte dos fiéis, bem como uma reconciliação e uma cooperação mais profundas entre as diferentes forças desta nação. Com efeito, a vossa própria história sugere que
Não é a cultura do confronto, mas a do encontro que gera estabilidade e prosperidade. A bem ver, a mensagem de paz que nestes tempos infelizmente ressoa para alguns como ingênua e para outros como provocadora, encontra acolhimento em quem não se fecha em ideologias pré-fabricadas, mas se abre à verdade. Como nos ensinou o Papa Francisco, existe uma tensão bipolar entre a ideia e a realidade. A realidade simplesmente é, a ideia elabora-se. Entre as duas deve estabelecer-se um diálogo constante, evitando que a ideia acabe por separar-se da realidade. É perigoso viver no reino só da palavra, da imagem, do sofisma. Com efeito, concluía ele, a realidade é superior à ideia. A verdade é sempre maior do que nós e por isso surpreende-nos e atrai-nos para caminhos de purificação e reconciliação, nos quais o diálogo com os outros e com o outro maiúscula torna-se fundamental. A este respeito, quisiera referirme a dos figuras deste país que desde hace 5 siglos. A este respeito, gostaria de referir-me a duas figuras deste país que, mesmo para além das suas fronteiras visíveis, há 5 séculos, alimentam a vida da Igreja e a busca espiritual de muitos. Trata-se de João da Cruz e Teresa de Ávila, que se tornaram amigos na paixão pelo mistério divino. A sua mística é de olhos abertos, ou seja, não alheia à história, conduzindo, pelo contrário, à raiz das questões, ao coração da realidade. Em particular, o tema da noite, muito caro a São João da Cruz, cujo ano jubilar estamos a celebrar, tan querido por San Juan de la Cruz, cuyo año jubilar estamos celebrando. En su sed de luz, paradójicamente, aprendió ajuda-nos a interpretar as transformações e a suportar as tensões que tornam a nossa época tão sombria. Na sua sede de luz, paradoxalmente, ele aprendeu a apreciar a escuridão, ditosa noite, como o tempo em que a alma se liberta daquilo que presumia conhecer e possuir. Também hoje, o que mais nos assusta, provocando em muitos a escuridão da razão e a violência das emoções, é o desconhecido, perante o qual pode prevalecer a desorientação, a sensação de já não termos mapas. Por isso, são necessários também na vida pública homens e mulheres que intuam na escuridão a luz. No fim, um possível começo como o irromper de uma verdade tal qual luz que ainda cega, mas que, se confiarmos e encontrarmos paz, nos trará delicadamente em direção a si mesmo. Ó noite que me guiaste, ó noite, amável mais do que a alvorada, ó noite que juntastes amado com amada, amada já no amado, transformada. A nossa época, que aparentemente se vê abalada por terríveis desequilíbrios e conflitos, no seu íntimo clama por paz, por um novo conhecimento da pessoa humana e da sua dignidade inviolável, pela civilização do amor. Santa Teresa descreve este mesmo itinerário com a imagem do castelo interior, avançando de quarto em quarto em direção ao lugar mais íntimo, isto é, cada um em direção ao seu próprio coração, santuário da verdade. O espaço alarga-se, a mente abre-se, as contradições resolvem-se, as tensões dissolvem-se, os outros encontram o seu lugar, o universo torna-se lugar. Não se trata de uma fuga intimista, mas de uma radical abertura ao totus alius et semper novus, que se realiza quando voltarmos a nós mesmos. Esta dimensão do ser humano é o motivo pelo qual é preciso proteger a liberdade religiosa e de consciência.
Hoje, a tentação de ganhar popularidade, atiçando o fogo das polarizações, parece crescer, em vez de diminuir. A dignidade humana continua a ser violada. Por isso, precisamos de cultura, interioridade, educação livre e de qualidade, transcendência. E, no entanto, a partir destas noites escuras, homens e mulheres fiéis à verdade viram-se impulsionados a avançar de aposento em aposento, até ao ponto em que, no âmago da consciência, a justiça e a paz se abraçam. É da sua liberdade que aprendemos a ser livres. A Igreja Católica está ao serviço desta sede do coração humano, não de forma impositiva, mas com o testemunho evangélico apoiado por uma multidão de mártires e santos, e está disposta a colocar-se hoje ao serviço do futuro de um povo que busca a reconciliação e a paz. Convido todos, por amor à verdade, a abandonarem as narrativas divisórias e polarizadoras da vossa realidade social e da vossa história, a fim de que se passe das simplificações estéreis a uma apreciação fecunda da complexidade. Vejo aqui uma vocação específica da Europa, da qual a Espanha é protagonista original e fundamental. É o presente que o velho continente pode oferecer ao mundo se quiser permanecer jovem, pois jovem é quem sente que tem um futuro e uma missão que ainda o interpelam. Apreciar a complexidade e estudá-la, aprendendo a vivê-la como uma bênção, ao invés de negá-la, e fugindo das abordagens identitárias que parecem esclarecer tudo, mas que povoam um mundo de fantasmas e inimigos. Eis a tarefa de quem tem uma grande história às costas. As novas tecnologias converteram-se num ambiente artificial onde as nossas opções fundamentais são postas à prova. No seu seio, exacerbam-se os preconceitos, enfraquece o pensamento crítico e os interesses prepotentes semeiam impulsos de morte. Por outro lado, o bem pode resistir e ser comunicado. Ora, é necessário, sobretudo por parte de quem tem responsabilidades econômicas, políticas e institucionais, dar um salto qualitativo, uma mudança de rumo nos investimentos destinados à escola, à universidade e à investigação, às comunidades locais e à sociedade civil, como sementeira de participação e mediação cultural. A segurança que pensamos com demasiada frequência provir das armas e dos muros amadurece, pelo contrário, quando se aprende a avançar com o outro, a crescer juntos, ombro a ombro. A vossa própria história o atesta. A presença do Islão na Península Ibérica, por exemplo, constituiu uma realidade política, cultural e religiosa de longa duração. Durante esse período, não houve apenas confronto, mas tentou-se criar um espaço de relação, conversa e diálogo sobre o sentido da verdade entre cristãos, muçulmanos e judeus. Na escola de tradutores de Afonso X, o sábio, especialistas pertencentes às três religiões colaboraram na tradução do rico patrimônio árabe, grego e hebraico, contribuindo para a difusão de textos como, entre outros, os dos filósofos Averroes e Maimônides. Em particular, cidades como Córdoba e Toledo converteram-se em lugares de mediação entre línguas, religiões e saberes. Porém, esta é a verdade que contam as cidades europeias. A sua estratificação histórica, o tecido de solidariedade que ao longo dos séculos moldou as suas diferenças, transformando inevitáveis conflitos em pontos de partida. Nas provações e nos fracassos, é possível repensar tudo,
como nos ensinou outro nobre filho desta terra, Inácio de Loyola. Teve essa audácia, dando crédito às desolações e consolações do seu coração, num exercício de discernimento e imaginação pelo qual preferiu a paz às armas e os santos aos poderosos. Compreendeu que o bem pelo qual se sentia atraído não era utópico, e então a sua crise foi transformada em graça. Ora, o mesmo pode acontecer com as novidades que hoje nos inquietam e sobre as quais as nossas sensibilidades estão divididas. Evitemos palavras que humilhem ou criam oposições. Escolhamos a clareza que ilumina e a franqueza que abre caminhos. Não abençoemos entusiasmos ingênuos. Não alimentemos medos estéreis. Em vez disso, indiquemos critérios de discernimento, dignidade da pessoa, destinação universal dos bens, opção pelos pobres, cuidado da casa comum, a paz. E transformemo-los em ações, com projetos responsáveis, avaliações de impacto humano-social, investigação e indústria orientadas com projetos responsáveis, avaliações de impacto humano e social, inclusão dos mais frágeis, alfabetização digital, pesquisa e indústria orientadas para a justiça e paz. Majestades, altezas reais, senhoras e senhores, expresso o meu agradecimento ao vosso país pela sua fidelidade ao direito internacional e ao multilateralismo que se traduz num compromisso ativo com a paz e a solidariedade entre os povos. Ao mesmo tempo, encorajo-vos a cultivar o diálogo e a amizade social também internamente, a ter em conta as perspectivas dos pobres e dos jovens ao imaginar o futuro, ao harmonizar as exigências de autonomia e de unidade e a impulsionar o processo de União Europeia, não em oposição a outras potências, mas como um dom para toda a humanidade, família humana. Que Deus abençoe a Espanha. Salva de palmas, depois deste longo e denso discurso do Papa Leão XIV, aqui neste encontro com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Real da capital espanhola, Madrid, neste sábado, dia 6 de junho, primeiro dia da visita do Papa Leão XIV à Espanha. Um discurso que termina com o encorajamento de fortalecer a União Europeia, não como contraste a outras instituições fora da Europa, mas como ele disse próprio, e vamos de novo, encorajo a cultivar o diálogo e a amizade social, também internamente, a ter em conta as perspectivas dos pobres e dos jovens ao imaginar o futuro, a harmonizar as exigências de autonomia e de unidade e a impulsionar o processo de União Europeia, não em oposição a outras potências, mas como um dom para toda a família humana. Esses estão também os nossos votos. E assim termina essa nossa crônica. Laudetur Jesus Christus. Até mais tarde.